Olá, pessoal. Eu sou a professora Rafaela Lima. Estamos aqui para mais um aulão do Universidade para Todos, UFRB. E no dia de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre química, né? Química, Enem, resolução de questões. Eu espero que vocês estejam bem, estejam atentos, que vocês estejam estudando e, sobretudo, que a gente possa responder questões e partilhar os nossos saberes, né, a partir das questões que são respondidas. É importante que vocês, para esse aulão, estejam, né, com papel, com caneta, porque é importante que vocês também, vocês não só escutem, mas que vocês também respondam as questões, anotem as dicas, porque o Enem é isso também, né? A gente tem algumas questões que possuem similaridade e a gente vai, né, fazendo esse trabalho de, a partir de uma questão, conseguir chegar na resolução de uma outra. Então, é importante que a gente tenha esse treino realmente em relação às questões. Eu preparei aqui um material para vocês. Antes de falar especificamente sobre a resolução de questões, eu trouxe o que é cobrado no Enem na área de Química, né? Quais são os conteúdos que mais são cobrados. E aí eu escalei aqui alguns conteúdos que nos últimos anos tem aparecido, né, na prova com mais frequência. Evidentemente, não são apenas esses conteúdos, mas são conteúdos assim que a gente costuma dizer que são conteúdos chaves. Então, a gente tem lá conteúdos, né, do primeiro ano, que normalmente é trabalhado, né, no primeiro ano do ensino médio, misturas e técnica de separação, forças intermoleculares, polaridades, estequiometria, inclusive no primeiro aulão, né, o monitor Silvio, ele trabalhou com algumas questões que envolviam misturas e técnica de separação, forças intermoleculares, com questões que caíram nos últimos Enems. Então, é importante que a gente faça esse estudo, né, em relação a esses conteúdos, fazer essa revisão, aqueles alunos, né, que já tem muito tempo sem estar na sala de aula, que não acabou de sair do ensino médio, então que está participando das aulas presenciais ou das aulas híbridas. É importante que vocês façam a revisão desses conteúdos, porque muitas questões elas têm ido, né, têm abordado, né, esses conteúdos. Então, nós temos aí a eletroquímica, a termoquímica, equilíbrio químico, funções químicas, também são conteúdos que têm aparecido bastante, e a química orgânica, né? Funções orgânicas são, talvez seja um dos conteúdos assim que mais aparecem, né? E química ambiental. Inclusive, após esse período, né, vivido, né, de pandemia, a gente tem, por exemplo, o processo de sanitarização sendo muito utilizado, muitas questões em relação à função orgânica álcool. Então, a gente precisa, né, realmente dar um foco no estudo dessas questões, que é para que a gente possa chegar no Enem preparado, para que a gente possa chegar na prova mais consciente de quais conteúdos poderão ser cobrados. Isso não significa dizer que a gente não vai precisar mobilizar outros conteúdos, outros saberes, para poder resolver questões. Até porque uma das práticas do Exame Nacional do Ensino Médio é não abordar um único conteúdo numa questão. Então, a gente tem aí também a necessidade de compreender diversos conteúdos para que a gente consiga responder aquela determinada questão. Então, pensando nisso, que eu trago também a informação de que qualquer área do conhecimento, antes da gente resolver qualquer questão, é importante a gente pensar que qualquer área do conhecimento vai exigir o domínio de interpretação de texto. Por que interpreta? Porque muitas questões, muitos estudantes, eles acabam errando algumas questões pela ausência de interpretação. Então, é importante a gente saber exatamente o que aquela questão ela está pedindo, ela está nos solicitando. Uma característica também muito forte da área, né, de ciências da natureza, especificamente na química, é a contextualização. As questões do Enem, elas não vêm lá simplesmente para você, sei lá, responder o que é um ácido, responder o que é uma base, mas a questão ela vem contextualizada de uma situação problema, e aí, para resolver aquela situação problema, você vai precisar mobilizar algum saber químico. Então, a gente precisa primeiro interpretar o que a situação ela está pedindo, para depois a gente mobilizar qual saber a gente vai ter que utilizar para poder responder aquela questão. E, além disso, além da interpretação, que é comum para qualquer área do conhecimento, no caso da química,
ainda existe a necessidade do conhecimento matemático. Então, muitos estudantes, quando vão responder questões, eles acabam não conseguindo chegar no resultado, né, no resultado ideal, no resultado esperado, porque ele não tem o domínio matemático. Então, quando a gente fala em estudar química, a gente não está falando apenas de estudar a ciência química, porque a ciência química ela vai depender, né, da mobilização de saberes matemáticos, muitas vezes vai depender da mobilização de saberes físicos e da interpretação de texto. Então, é importante que a gente possa associar essas duas coisas. Quando eu estou estudando matemática, eu não estou estudando só para matemática. Eu também estou estudando para os saberes da química. Então, por isso, antes de resolver qualquer questão, vocês precisam ficar atento ao que o enunciado informa. Então, a leitura do enunciado, risque, sublime, né? Anota informações a partir do enunciado. É importante para que a gente consiga resolver melhor as questões, para que a gente consiga ter mais certeza na hora de resolver questão. E aí, vamos então agora resolver algumas questões que a proposta desse aulão, eu não peguei um conteúdo específico para poder trabalhar aqui com vocês, mas eu preferi partir para as questões e, a partir dessas questões, a gente vai mobilizando alguns saberes, a gente vai, né, estudando alguns conteúdos, na verdade, lembrando, né, rememorando alguns conteúdos que são importantes para que a gente consiga chegar numa resposta mais próxima, né, do ideal. Então, eu trago a primeira questão, foi do Enem 2021, então é uma questão recente do Enem PPL. E a questão, ela diz o seguinte, vamos ler juntos, e aí nós já iremos aqui selecionar, né, algumas informações importantes. Então, o ácido sulfúrico é um dos ácidos mais utilizados em indústrias e em laboratórios. O resíduo ácido gerado pelo seu uso pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Então, a questão está me trazendo que o ácido sulfúrico, né, é muito utilizado em indústrias e laboratórios, e o resíduo que é gerado pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Em um laboratório, gerou-se uma quantidade grande de resíduo do ácido, ou seja, a gente já tem um problema, gerou uma quantidade grande de resíduo, e esse resíduo, ele pode provocar, né, sérios danos ao meio ambiente, o qual necessita ser neutralizado para o seu descarte. Então, essa informação aqui, gente, é super importante. O ácido ele precisa ser neutralizado para o seu descarte. O técnico desse laboratório tem à sua disposição essas substâncias. Então, nós temos aí 5 substâncias disponíveis para poder fazer a neutralização desse ácido. Então, aqui, uma informação que é de grande importância é o processo de neutralização. Por quê? Se o ácido precisa ser neutralizado, a gente precisa saber, então, o que é a neutralização. O que é uma reação de neutralização? É o primeiro saber que a gente precisa mobilizar aqui para a gente conseguir responder essa questão. O que é o processo, né, de neutralização? E aí, para isso, a gente precisa recorrer a um conhecimento que está relacionado lá com ácidos e bases. Porque a gente precisa identificar, a gente precisa saber, na verdade, que uma reação de neutralização, e para conseguir neutralizar um ácido, acontece quando nós adicionamos, né? A gente tem um ácido e a gente adiciona uma base. Isso aqui vai formar sal e água. Esse tipo de reação nós chamamos de reação de neutralização. Então, a reação de neutralização é quando você tem um ácido e uma base e a gente tem como produto dessa reação sal mais água. Acontece que, se eu preciso de um ácido de uma base, e a questão já me disse que nós temos um ácido que é o H2SO4, não foi isso? Esse ácido, né, ele foi produzido em um laboratório, tem resíduo desse ácido. Eu vou precisar de quem agora? Eu vou precisar de um agente, né, de um composto que seja uma base ou se comporte como uma base, para que eu consiga formar sal e água e assim neutralizar esse resíduo para que ele possa ser descartado sem gerar problemas ambientais. Então,
A grande questão é essa, eu preciso encontrar uma base ou uma substância, dentre essas que foi né, colocada como disponível no laboratório, que tenha caráter básico. Ora, quais são as características, né? Como é que a gente consegue identificar uma base? Então, a gente precisa recorrer lá ao saber de ácidos e bases. Como de funções químicas, na verdade, né? Então, a gente tem quais são as funções? Ácido, base, sais e óxidos. O que é uma base? A gente costuma, né? Uma das definições de base, que base é toda substância, né? É toda substância que, quando em meio aquoso, ela vai liberar como um único ânion a hidroxila, o íon OH-. Gente, vocês vão desculpar aí a letra, mas espero que vocês estejam entendendo. Então, libera como um único ânion, né? Como um único ânion, o ânion o íon hidroxila, OH-. Existem diversas bases conhecidas, né? Que a gente, no dia a dia, né? Inclusive, a gente tem contato. Mas uma das maiores características é essa da base. E meio aquoso liberar como único e um ânion a hidroxila OH-. Observando, então eu sempre indico para a gente ir fazendo por eliminação. Primeira coisa que a gente normalmente vai fazer, e essa questão, inclusive, induz a esse erro, é a gente ir procurar, então, onde é que está a hidroxila? Onde é que tem um composto com a hidroxila, com a presença do OH? E aí a gente tem que, na letra D, nós temos a presença aqui, né, do OH. Então, erroneamente, essa questão já nos induz a marcar, porque eu vejo a presença do OH. Eu disse, então, quando isso, né, em meio aquoso, vai liberar como único íon ânion a hidroxila. Só que, na verdade, se a gente observar esse composto trata-se de um composto molecular, trata-se de um composto orgânico, que é a função alcoóis. Qual é a característica da função alcoóis? Um grupo R ligado a OH. Então, e o que é esse grupo R? Uma cadeia carbônica. Então, nós temos aqui a cadeia carbônica ligado a OH. Então, aqui eu tenho meu R ligado a OH. Então, aqui, na verdade, trata de um álcool. É um álcool. Então, neste caso, a letra D não trata-se de uma base. Então, é um composto molecular, uma função álcool. Então, essa questão aqui, essa opção aqui, ela já está descartada. Vamos então, se essa era a opção que eu poderia ser induzida a marcar incorretamente, vamos então ver a letra E, que também trata-se de um composto molecular. E aí a gente tem uma amida, né? A gente tem a presença de uma função nitrogenada, que é uma função orgânica nitrogenada. Por que uma função orgânica nitrogenada? Eu tenho aqui, né, o nitrogênio ligado a um grupo R e aos hidrogênios. Então, eu tenho aqui uma função orgânica nitrogenada. Essa função orgânica nitrogenada é também um composto molecular que não tem esse caráter básico. Então, essa opção aqui também está incorreta. Sobram, então, 3 outras opções: a letra A, a letra B e a letra C. Então, vamos aqui na letra C. A letra C tem um composto aí, o NHSO4. Esse composto é um sal. Então, nós temos aqui um sal, aqui também nós temos um sal e aqui nós temos um óxido. E aí a gente precisa, né, saber a definição. E é importante que vocês conheçam a definição de sal, a definição de óxido e das 4 funções químicas, né? Sal, óxido e ácidos e bases. Normalmente, a gente sempre dá ênfase às funções ácidos e bases. Mas tem muitas questões que necessita a gente mobilizar esse saber de sais e de óxidos. Então, as funções, né? Sais e óxidos. O que é que nós temos, então? Essa primeira alternativa, deixa eu apagar aqui, que é para poder não ficar confuso. Essa primeira alternativa, nós temos, essa alternativa da letra C, nós temos um sal.
E a gente precisa. E os sais, eles podem ser. Nós podemos ter sais que são sais ácidos, e nós podemos ter sais que são sais básicos. Nós podemos ter óxidos que são ácidos e óxidos que são básicos. Isso vai depender da origem. No caso do sal, vai depender da origem desse sal. Então, como é que eu vou saber a origem desse sal? Olhando para esse sal. Tem duas formas da gente saber. Primeiro, o sal pode ser gerado a partir, né, da reação de neutralização em que eu tenho um ácido e uma base que vai gerar o sal. Nós já vimos isso. Então, eu tenho ácidos e base. Então, eu tenho A mais B que vai gerar o C. Eu vou chamar A mais B de ácidos e base, viu, gente? Que vai gerar os sais. E eu preciso saber a origem desse sal. Então, eu já tenho um sal aqui. Como é que eu vou fazer isso? Colocando em água, eu vou conseguir identificar a origem desse sal. Então, e existe uma regra específica, né? Para saber se um sal ele é ácido ou se aquele sal é básico. Se eu quero neutralizar um ácido, a minha intenção é que eu utilize ou um sal básico, e para isso ele tem que ter vindo, né, de um ácido fraco e de uma base forte, ou eu preciso encontrar um óxido básico. Então, as minhas opções são essas. Eu preciso ter encontrar um sal básico ou um óxido básico. Então, esse primeiro sal aqui, o NHSO4, em água. Então, se eu coloco esse sal em água, né, nós teremos aí a formação de duas. Esse sal vai dar origem a uma base forte e a um ácido forte. Que base forte é essa? NaOH. Que é uma base forte, inclusive, né, que é a soda cáustica que nós utilizamos aí para poder desentupir pias, por exemplo. E vai dar origem também a um ácido forte, o HSO4, que é justamente o ácido que a gente quer neutralizar. Então, a origem dessa base aqui, ela vem de um ácido, de uma base forte e vem de um ácido também forte. Ácido forte com base forte vai formar um sal que a gente diz que é um sal neutro. A gente diz que é um sal neutro porque é um sal que não vai alterar, o potencial hidrogeniônico daquela solução, né? Então, essa primeira opção aqui é um sal neutro, sendo um sal neutro que veio de uma base forte e de um ácido forte. Essa opção ela também está descartada, porque esse sal não é um sal básico. E a nossa proposta é conseguir encontrar um sal ou um óxido básico. Então, o segundo sal aqui que nós temos é o K2, né? SO4. Em água, o K2SO4 em água, ele também vai formar uma base forte e também vai formar um ácido que é forte, que também é o H2SO4. Então, ou seja, os dois formaram, os dois vieram, né, de ácidos e base forte. Se eles vieram de ácidos e base forte, esse sal também é um sal neutro. Então, esse sal não vai alterar o potencial hidrogeniônico. Então, ele não vai ter um caráter básico por ser capaz de neutralizar o ácido que a gente quer neutralizar. Compreendido até aqui? Então, essa questão ela vai precisar que a gente mobilize saberes de ácidos, bases, sais e óxidos, das funções químicas. Então, eu vou dar uma apagadinha aqui. Qualquer coisa, vocês estão fazendo as anotações, né? Mas eu vou dar uma apagadinha. Pausa o vídeo e faz a anotação direitinho. Então, nós já vimos aqui que nós não temos... Sobrou apenas uma opção. E aí, agora a gente vai analisar. Então, nós temos o óxido, né? E aí a gente precisa saber qual é, né,
O que é um óxido? Então, óxidos, eles são compostos binários, então, eles possuem... O que é um composto binário, né? Composto de 2 elementos. É a combinação de 2 elementos e que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. E os óxidos, eles podem ser óxidos ácidos, óxidos básicos ou peróxidos. Então, um óxido vai ter sempre o oxigênio ligado a um outro elemento químico, sendo que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, tem que ser o oxigênio. Então, pensando nisso, nós temos aqui um óxido e a gente precisa descobrir se esse óxido ele é um óxido ácido ou se ele é um óxido básico. Então, essa é o que nós precisamos agora descobrir dentro dessa questão. Aí existe, né, uma regrinha, vamos assim dizer. Deixa eu passar aqui o slide para vocês. Aqui tem a explicação, né? Que eu falei que ácido forte mais base forte vai ter vai constituir um sal que não altera o pH. Ácido base fraca, nós teremos, devido à força desse ácido, nós teremos um sal ácido, enquanto que se nós tivermos um ácido fraco com uma base forte, nós teremos a composição de um sal que é básico. Esse sal básico, ele tem a característica, né, por exemplo, de neutralizar um ácido, ok? Mas agora nós precisamos saber não do sal, nós queremos saber do óxido. E aí, uma diquinha é o seguinte, nós temos que geralmente, óxidos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos são o cálcio, que é o caso aí de quem? Olhando na tabela periódica, nós teremos que o cálcio é um metal. E aí, o cálcio é um metal alcalino terroso. E uma das características, né, dos metais alcalinos e alcalinos terrosos é a formação de óxidos que são óxidos básicos. Então, essa informação aqui é importante anotar. Neste caso, então, nós temos como opção, né, correta a letra A. Porque por eliminação, nós já eliminamos todas as outras alternativas. Então, nós temos a opção A como alternativa correta. Então, o que eu quero que vocês pensem aqui é o seguinte: olha como uma questão, ela conseguiu mobilizar, né, diversos saberes. Então, para conseguir encontrar a substância que neutralize esse ácido, nós precisamos mobilizar diversos saberes para que a gente conseguisse chegar na opção correta. Então, nesse caso, se eu adiciono esse óxido básico no ácido que a gente quer neutralizar, que é o H2SO4, nós teremos aí uma reação de neutralização. Então, a gente consegue neutralizar esse ácido. Espero que vocês tenham entendido o raciocínio para poder conseguir responder essa questão. Seguindo adiante, nós temos mais uma questão, que também envolve problema ambiental, né? Essa questão, ela diz o seguinte: um dos grupos, é uma questão, né, de 2010, é uma questão do Enem 2010, é uma questão do Enem 2010, que diz: um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, rios, córregos e outros ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Então, é comum que as pessoas, é comum, mas não deveria ser natural que as pessoas joguem, né, óleo de frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto, porque isso vai ocasionar problemas, né, de poluição dos mananciais. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões de litros de água potável.
Suponha que as famílias de uma cidade descartem os óleos de frituras através dos encanamentos e consumam 1.000 litros de óleo em frituras por semana. É muito óleo, viu? Então, todas as famílias de uma cidade descartam os óleos de frituras através dos encanamentos e eles estão consumindo 1.000 litros de óleo de frituras por semana. Qual será em litros a quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? Perceba que aqui é uma questão, né, que envolve a exigência do conhecimento matemático. É uma questão que vai exigir da gente saber matemático. Por que, professora, vai exigir da gente o saber matemático? Porque, neste caso, não está perguntando nada sobre nenhuma substância, ele quer saber a quantidade de água potável que vai ser contaminada a partir do momento que a gente descarta o óleo de modo incorreto e que isso vai contaminar a água. Então, ele traz algumas informações que a gente precisa identificar. A questão traz a informação de que a cada 10 litros de óleo, 10 milhões de litros de água são contaminados. Então, a gente pode pensar numa regra de 3. E aí já coloca em potenciação e essa indicação e a resposta pede lá, se vocês observarem, as alternativas, elas estão em potenciação, então a gente vai precisar, né, mobilizar esse saber aí de potenciação. Então, se 10 litros de óleo consegue contaminar 10 milhões, 10 a sétima, né, de água potável, litros de água potável, a gente quer saber se ao descarte de 1.000 litros de água, de 1.000 litros de óleo, quanto de água potável vai ser contaminada? A gente consegue fazer isso utilizando uma regra de 3. Antes de partir para a regra de 3, a gente precisa pensar o seguinte: eu preciso vou transformar tanto os 10 litros de óleo quanto a água potável em potência, né? Em potenciação, porque isso faz com que a gente consiga uma resposta logo direta em potenciação. Então, 1.000 litros de água, 1.000, né? Colocando em potência, a gente tem 10 ao cubo. E no caso aqui, no caso de 10 litros, a gente tem 10 elevado a 1. Então, como é que a gente vai responder essa questão? Nós iremos fazer uma regra de 3. Então, deixa eu colocar aqui umzinho, né? 10 elevado a 1. Então, a gente vai fazer uma regra de 3. Uma regra de 3 simples mesmo. Então, a gente tem aqui... Acho que todo mundo já ouviu aquele macetezinho, né, do cruz credo. Faz o xizinho. Então, a gente tem, né? Vai ser 10 ao cubo vezes 10 a sétima. Isso aqui é um pontinho, viu, gente? Não é um menos, não. 10 ao cubo dividido, né, por 10 elevado a 1. Então, aqui nós temos aqui em cima uma multiplicação de potência. Qual é a regra que a matemática traz, né? A matemática diz que quando a gente tem uma multiplicação, né, de potência de mesma base, a gente conserva a base e nós iremos somar os expoentes. 3 mais 7, 10. Então, isso aqui também é informação que a gente precisa anotar, viu, gente? A regra de potenciação, importante conhecer as regras de potenciação, porque às vezes para responder uma questão, a gente consegue transformar em potenciação e achar o resultado muito mais rápido. Então, nós temos aqui que multiplicação de potência de mesma base. Nós conservamos a base e somamos os expoentes. Tá. E agora a gente tem aqui uma divisão de potenciação. O que é que a matemática diz em relação à divisão de potenciação? Diz que a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 10 menos 1, 9. Então, X, quem é X, gente? X é a quantidade de água potável contaminada. Então, se 10 litros de óleo contamina 10 elevado a sétima de água potável, 10 ao cubo litros de água vai contaminar, X a gente já encontrou, 10 elevado a 9 litros, né, de água potável, ok? Chegamos na resposta.
Quando a gente vem aqui no enunciado, nós temos a letra E, 10 elevado a 9. Então, essa é uma questão que vai exigir da gente, não vai exigir o conhecimento químico específico para saber o tipo de poluição, ou, por exemplo, a interação que vai acontecer com a água e com o óleo, né, desses mananciais, ou, por exemplo, poderia ser uma questão, como é que a gente conseguiria, então, tirar, né, retirar dessa água esse óleo da fritura e tal, que já teve questões falando sobre isso, e, se eu não me engano, no último aulão, o Silvio, ele trouxe uma questão desse jeito, que aí vai mobilizar os saberes de polaridade, né, de forças intermoleculares. Não, essa é uma questão que exige o conhecimento matemático. Nós respondemos essa questão utilizando, né, fazendo uso da matemática, do cálculo, mas essa questão também, gente, poderia ser, né, respondida utilizando a lógica mesmo. Porque nós temos aqui, se a gente observar, nós temos aqui que 10 litros de água, 10 litros de água, 10 litros de óleo, 10 litros de óleo, vai contaminar 10 elevado a 7 litros de água potável. Então, eu tenho um pouquinho só de óleo e vai já contaminar 10 milhões, né? 10 milhões de litros de água potável. Se tem 1.000, agora aqui tem 1.000, se tem 1.000 litros de óleo, significa que a quantidade de água potável contaminada vai ser muito maior. Se, ó, é muito maior, muito, 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 muito maior. Então, vamos pensar que qual é o número aqui? Não tem, depois de 10 elevado a 9, não tem nenhum número maior. 10 elevado a sexta já é menor do que se fosse só 10 litros de óleo. Então, a única alternativa que traz uma quantidade maior de água a ser contaminada é a letra E. Então, de cara, assim, só de observação mesmo da questão, a gente já conseguiria resolver, né? Por proporção. Se 10 litros vai, né, contaminar, está contaminando 10 elevado a 7. 1.000 litros vai contaminar muito mais, né? 2 vezes mais. 2 não, é muito mais do que 10 elevado a 7. Então, só por observação, a gente já conseguiria responder essa questão. Mas é sempre importante lembrar que, às vezes, por observação, a gente pode cometer o erro, que é, no caso, da questão... que é o caso da questão lá que a gente viu a questão anterior, que era sobre a função, era sobre funções químicas, né? Então, a gente poderia cometer um erro, porque se a gente fosse por observação, a gente iria marcar lá a questão que tinha a presença do OH, ok? Vamos seguindo aqui. Eu trago mais uma questão que é uma questão bem interessante. Essa questão é uma questão bem interessante. Essa questão estava no último Enem, eu não coloquei ali não coloquei o ano, mas é uma questão que estava no último Enem. E aqui nós temos, né, que um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos. Então, o experimento foi realizado para poder observar algumas propriedades dos ácidos. E adicionou um pedaço de mármore a uma solução aquosa de ácido clorídrico. Então, foi adicionado o carbonato de cálcio, né, CaCO3, e aí a gente coloca ali, né, a mármore, foi adicionada, e essa solução foi adicionada, esse pedaço de mármore foi adicionado a uma solução aquosa de ácido clorídrico, o HCl, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. A imagem traz uma figura para explicar o procedimento. Então, a gente tem um ácido e a gente tem o pedacinho de mármore, e aí a gente tem, né, a liberação de um gás. E a questão quer saber que gás é esse que foi obtido. Que gás, qual é o produto dessa reação? Porque esse gás aqui é um produto dessa reação. Então, a questão quer saber qual é o produto da reação. Então, aqui vai mobilizar o saber de quê? Vai mobilizar o saber de reações químicas. Então, o saber mobilizado aqui é um saber de reações químicas, porque a gente quer saber qual é Ó, o professor errando aqui. Reação química, porque a questão quer saber
Qual é o produto oriundo da reação que ocorre entre ácido e a mármore, que vai produzir um gás? Que gás é esse? Então, como vai precisar mobilizar o saber de reação química, a gente vai pensar. Nós temos diversos tipos de reação, né, química. Reação de simples troca, reação de dupla troca, reação de adição, reação de subtração. Nesse caso aqui, nós temos o... Cadê meu pincelzinho? Nós temos aqui o Ca, CO3, mais o HCl, e eu quero saber o que é que isso está sendo formado. Qual é o produto? Neste caso aqui, nós temos substâncias binárias, né? Eu tenho aqui uma substância binária e aqui eu tenho um composto químico que é formado por duas moléculas. Eu tenho cálcio, eu tenho aqui esqueci o nome, gente, o carbonato, né? Isso é. Eu tenho cálcio e tenho aqui o carbonato, desculpa. Eu tenho o cálcio e tenho o carbonato. E tenho aqui o hidrogênio e o cloro, o ácido clorídrico. Então, a composição dessa reação química é uma reação de dupla troca. Por que é uma reação de dupla troca? Eu tenho aqui, como é que caracteriza uma reação de dupla troca? Eu tenho um produto, né? Eu tenho um reagente AB, mais um produto, mais um reagente CD, que vai formar o produto AD e CB. Eu vou trocar. Por que dupla troca? Porque eu troco, né, uma molécula dos reagentes, eu vou inverter entre os próprios reagentes. Então, cada reagente desse vai ter um cátion e um ânion. Então, eu tenho que o cátion do primeiro reagente, vai se ligar ao ânion do segundo reagente. E eu tenho que o cátion do segundo reagente vai se ligar ao ânion do primeiro reagente. Então, eu vou ter que A e D vão se ligar. Então, eu tenho o cátion com o ânion, cátion do primeiro reagente e o ânion do segundo reagente. E depois eu vou ter que o cátion do segundo reagente vai se ligar com o ânion do primeiro reagente. Eu vou formar AD mais CB. Então, é uma reação de dupla troca, porque os dois estão trocando, ok? O que seria uma reação de adição? A reação de adição é que eu tenho um reagente mais um produto e que eles vão formar por AB. Eles vão se unir, AB. Então, nós temos aí alguns tipos de... Então, qual é o saber que eu preciso mobilizar aqui? O saber de reação química, né? Os tipos de reação química, de reações químicas. Pensando nisso, então, eu tenho uma reação aqui que é característica, uma reação de dupla troca. Então, agora, quando a gente vai fazer uma reação, a gente vai precisar saber, a gente precisa ter um outro saber, que porque a gente vai precisar balancear essas cargas, nós iremos precisar ter conhecimento de NOx para saber qual é o composto que vai ser formado e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu sempre indico é identificar os cátions e os ânions e quais são as suas cargas. Então, aqui, existem alguns elementos químicos que tem NOx conhecidos, né? Algumas substâncias que têm NOx conhecidos. No caso do cálcio, ele é da família 2+, ele é da família 2 e ele tem NOx mais 2. Para conseguir neutralizar aqui, o carbonato ele vai ter NOx menos 2. A gente também conhece o cloro, ele pode ir, né, do NOx menos 1 a menos 7. Então, no caso aqui, nós temos que conhece o NOx do hidrogênio, que é mais 1. E do cloro, nesse caso, para conseguir neutralizar, vai ser menos 1. Eu só vou colocar mais e menos, que ali está subentendido que tem umzinho do lado, né? Então, agora eu vou fazer a troca. Então, eu tenho aqui que eu vou pegar o quê? O cátion do primeiro, olha, conforme aqui ó, indica, eu vou pegar o cátion do primeiro reagente. Quem é o cátion do primeiro reagente? Minha canetinha fica sumindo, gente. Qual é o cátion do primeiro reagente? Cálcio.
Qual é a carga do cálcio? 2 mais. Não vou colocar agora não, que a gente vai trocar as cargas. Qual é o ânion do segundo reagente? O cloro, aqui, ó, o ânion do segundo reagente. CaCl. Quais são as cargas? A gente vai trocar também as cargas agora. A gente faz isso e faz a troca de cargas. Chama de cruz credo, né? Aqui ia estar 2 mais e aqui menos, né? Então, o 2 mais que está aqui vai vir aqui para baixo. E o menos está aqui, menos 1 vai vir para aqui. 1 não preciso colocar, né? Então, vai ficar CaCl2 mais dupla troca. Então, agora eu vou fazer o restante. Eu vou pegar o cátion do segundo reagente. Quem é o cátion do segundo reagente? Hidrogênio, não é isso? Que é aqui, ó. O cátion do segundo reagente está aqui. Com o ânion do primeiro reagente, que é esse daqui. CO3, 2 menos. Ele tem um 2 aqui em cima. Faça o mesmo exercício. Vou colocar ele aqui embaixo, porque a gente fez ali a troca das cargas. A troca das cargas, que estava assim, ó, gente. Deixa eu só mostrar aqui. CaCl. Aqui está mais 2, né? E aqui está menos 1. Faço a inversão. Mais 2 vem para aqui, menos 1 vem para aqui. Aí vai ficar Ca... não preciso escrever 1, né? CaCl2. A mesma coisa acontece aqui. Ora, nós formamos um gás aqui, né? Nós formamos um ácido, H2CO3, um ácido muito conhecido, o ácido carbônico. O ácido carbônico, gente, nós encontramos o ácido carbônico, o ácido carbônico ele é utilizado para gaseificar. A água é utilizado, né, para gaseificar refrigerante, ele é utilizado na gaseificação, né, de produtos. E é um ácido. Mas por que ele é utilizado para gaseificar produtos? Porque o que é que acontece? Quando esse ácido, né, esse ácido naturalmente, espontaneamente, esse ácido, ele se transforma, né? Ele forma em meio ambiente mesmo, em temperatura ambiente. Ele vai formar como produto, esse ácido aqui vai formar como produto H2O, vai formar H2O e CO2. Quando a gente abre, ó, o refrigerantezinho, aquele gás que é liberado, CO2. Por quê? Esse ácido é adicionado no refrigerante e quando esse ácido, ele em temperatura ambiente, normalmente ele faz o quê? Libera, ele se transforma em água e gás carbônico, CO2. Então, a resposta correta é a letra C, CO2. Então, na verdade, o produto dessa reação aqui, entre CaCO3, né, e HCl é CaCl2, água e gás carbônico. O produto dessa reação é isso aqui. Então, o gás que é liberado é o gás CO2. A questão aqui é o seguinte, que a gente precisa ter esse conhecimento de que esse ácido em temperatura ambiente, ele normalmente vai liberar gás carbônico e água. É o conhecimento que a gente precisa mobilizar aí para que a gente consiga responder a essa questão. Se a gente não tem esse conhecimento, a gente vai ter realmente dificuldade de conseguir identificar. Então, qual é a reação do carbonato de cálcio com ácido clorídrico? Vai formar, né? Vai formar o cloreto de cálcio e vai formar água e gás carbônico. Então, o produto dessa reação, ok? Então, aí a gente tem como resposta correta o gás carbônico, o CO2. Tranquilo até aqui? A gente conseguiria também, gente, eliminar essa questão pensando o seguinte, se formou, né, CaCl2, HCO3, nós poderíamos ir também aqui por eliminação, né? Apesar de que o cloro é um gás também, né? Então a gente poderia dizer, mas formou aqui o cloro. A gente precisa também ter conhecimento do nome de cada substância, mas o ideal é que a gente aí, nesse caso, a gente tenha conhecimento sobre algum tipo de ácido. Então, outra dica que eu dou aqui, a outra dica que eu dou é que a gente precisa
conhecer algumas substâncias. É importante que a gente... existem algumas substâncias que a gente precisa saber algumas características. Por exemplo, eu preciso saber que o CO2 é um gás e é o gás carbônico. Eu preciso saber, por exemplo, a alotropia, né? No caso aí, eu tenho o gás, o O2, oxigênio, né? Mas eu tenho o O3, que é o ozônio. Então, eu preciso saber assim, essa diferenciação de algumas substâncias. Então, o ozônio, por exemplo, né, ele tem uma toxicidade alta. O ozônio, ele também, ele oxida, assim como teve uma questão do Enem que falava sobre o ozônio, inclusive, né, que estava sendo utilizado no tratamento, né, para higienização, sanitarização durante a pandemia. E aí, uma das características do ozônio é que ele é tóxico, né? E o que é que fazia ele ser esse agente sanitarizante? E aí a gente tinha, né? O ozônio vem de quê? Do oxigênio, oxigênio oxida. Então, nós precisamos ter alguns conhecimentos de algumas substâncias. É importante, tem algumas substâncias que a gente precisa, né, já ter alguns conhecimentos. Ok? Vamos para mais uma questão. Essa questão é uma questão que vai mobilizar os saberes da química orgânica. E aí diz o seguinte: de modo geral, a palavra aromático, e aí, gente, um detalhe, antes de ler essa questão inteira, é pensar o seguinte: existem questões que o próprio enunciado já me traz informação que dá conta de responder por interpretação. Então, esse é um tipo de questão desse jeito. A gente vai precisar mobilizar saberes da química orgânica, vai revisar algumas coisas, mas é importante a gente ficar atento ao que a questão diz. De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como o cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. Então, nós tínhamos que os compostos aromáticos, eles tinham o odor agradável e eles foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Então, tem o composto aromático, ele tem uma característica, uma unidade estrutural, uma característica específica. Todo composto aromático vai ter essa mesma característica. Os compostos aromáticos continham os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família. Então, reuniram-se, então, em uma grande família aqueles compostos que tinham essa mesma característica, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. E aí tem uma imagem com várias substâncias. Então, né, o benzaldeído, que é encontrado no óleo de amêndoa, né, o anetol, que é encontrado no óleo de anis, a vanilina, que é encontrado na baunilha. Então, assim, apesar de não terem cheiros, né, odor parecido muitas vezes, mas eles têm uma mesma característica estrutural, tem uma coisa que em todos eles possuem. E é justamente a coisa que dá o nome dele de ser aromático. Então, a característica estrutural dessa família de compostos é a presença disso. O que é que tem de comum entre todos esses compostos? Aí questiona-se. É a ramificação? São as insaturações? É o anel benzênico? São os átomos de oxigênio? São os carbonos assimétricos? Então, para resolver essa questão, eu vou precisar mobilizar um saber, que é um saber da química orgânica. Então, e é um saber básico da química orgânica, que é classificação de cadeias carbônicas. Porque perceba que tudo que eles falam aqui está relacionado com a classificação da cadeia carbônica, que é, gente, um dos primeiros conteúdos que são trabalhados em química orgânica. Então, nós temos aqui, né? Vamos ver aqui a classificação das cadeias carbônicas. A gente pode fazer a classificação de acordo com a cadeia, se ela é do tipo aberta, e a gente pode chamar, né, de cíclica ou alifática. Quando a gente tem uma cadeia aberta, nós temos duas extremidades livres. Aqui tem carbono, e eles não estão juntos. Então, eu digo que é um tipo de cadeia aberta. Mas a cadeia ela pode ser fechada ou cíclica, é aquelas que são cadeias que não possuem extremidades, né? Não tem extremidade. Então, a gente não sabe onde é o início, onde é o final, por exemplo, aqui.
E ela é chamada de cadeia fechada. Mas ela pode ser também aromática. Qual é a característica de uma cadeia aromática? É a presença do anel benzênico. O anel benzênico, que aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E nós temos 3 duplas, ligações em ressonância aqui, que a gente não sabe, né? Essa dupla ela pode estar em diferentes, né? Elas ficam ressonando. Então, a gente tem aqui um anel benzênico. Um anel benzênico que representa um tipo de cadeia fechada, mas é um tipo de cadeia fechada específico, um tipo de cadeia fechada aromática, a gente chama de aromática. Tem aqui um não aromático, que é uma cadeia fechada, que não tem anel benzênico, que é no caso daqui também, né? Desse mesmo caso, que não é um anel benzênico, por exemplo, aqui não é um anel benzênico. Por quê, professora? Porque para ser um anel benzênico, para ser uma cadeia aromática, eu preciso ter, né, ligações duplas alternandos, e aqui nesse caso eu não tenho, né? Então aqui não é uma cadeia aromática. E eu posso também ter cadeia mista, que eu tenho, e aí a gente chama também, né? Aqui pode ser considerado uma ramificação, mas é um ciclo em que eu tenho agora uma cadeia aberta do lado. Mas também quanto ao tipo de ligação, as cadeias elas podem ser saturadas ou insaturadas. A gente diz que uma cadeia saturada é quando entre carbonos, isso aqui é importante, a ligação simples ou dupla precisa ser entre carbonos. Muita gente erra isso aqui. Precisa ser entre carbonos. Se eu tenho apenas ligação simples entre carbonos, eu digo que essa cadeia ela é saturada. Se eu tenho ligação dupla ou ligação tripla entre carbonos, eu digo que é uma cadeia insaturada, ok? Mas também pode ser em relação ao tipo de átomo, né? Entre carbonos. Além disso, eu posso ter a cadeia normal, desculpa, eu posso ter a cadeia normal ou ramificada. A cadeia normal é aquela cadeia que só tem que está, né, ali na horizontal e que a gente tem um carbono ligado no outro e a esses carbonos estão ligados, né, outros hidrogênios ou outros átomos. Mas quando a gente tem, né, uma cadeia principal e a gente tem uma cadeia secundária, a gente diz que isso tem isso é uma ramificação, porque tem mais de duas extremidades. Uma cadeia normal ela vai ter duas extremidades. Aqui é uma extremidade, né? E aqui é outra extremidade. Quando a gente tem mais de uma extremidade, aqui a gente tem uma, duas, três, a gente diz que é uma cadeia ramificada, possui ramos, né? Vamos pensar em raízes. Mas também essa cadeia ela pode ser homogênea ou heterogênea. O que significa uma cadeia homogênea? É que na cadeia principal nós temos apenas átomos de carbono. Então, aqui nós temos apenas átomos de carbono na cadeia principal, ó. Mas ela é heterogênea, então homo é de igual, né, gente? Então, homo apenas, então todos os átomos de carbonos iguais. E heterogênea vem de diferente, é quando eu tenho átomos diferentes de carbono na cadeia principal. Então, eu tenho aqui, né, um carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono. Então, eu tenho átomos diferentes na cadeia principal. Eu digo, então, que é uma cadeia do tipo heterogênea. Seguindo adiante, para a gente voltar para a questão, então nós vimos aí a diferença entre a classificação de cadeias carbônicas lá da química orgânica. Aí, a questão quer saber qual é a característica estrutural. Qual é a característica? O que é estrutural? A gente na estrutura, na cadeia carbônica, né? Qual é a característica estrutural, né? Estrutural. Que esses compostos que são aromáticos, que são que tem esse odor, né, característico. Qual é a característica estrutural que eles têm em comum? Aí nós iremos analisar. E aí, para ser em comum, é que tem uma coisa, né? Igual. Olhando, a gente já consegue identificar uma coisa que se sobressai nos nossos olhos, que é todos os compostos vão ter aqui, ó, que é isso que a gente viu que foi que nós vimos na classificação de cadeia carbônica. Nós vimos uma coisa bem específica, inclusive que é o que dá, o que faz o enunciado diz, né, que é o que faz essa família se transformar esses compostos em uma família.
O enunciado me diz assim que... Deixa eu voltar no enunciado. Que associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que vários deles continham unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos, os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família. Já está me dizendo aqui que eram os compostos aromáticos. E qual é a estrutura que nós vimos que é uma estrutura aromática? O que caracteriza uma estrutura aromática? A presença do anel benzênico. E o que é o anel benzênico? Nós temos 6 carbonos, né, ligados em ciclo, em uma cadeia fechada, em que eu tenho ligações duplas alternadas. Aí eu venho aqui na imagem da questão e a gente percebe que todos esses compostos possuem um anel benzênico. Então, qual é a resposta correta? Anel benzênico. Mas pode ser a insaturação? Vamos observar. Todos eles possuem insaturação. Perceba que essas duplas ligações aqui nesse primeiro composto, esse composto aqui é um composto R, né, ligado a... Deixa eu só apagar aqui. É um composto R, orgânico, ligado, né, a C, dupla O, H. Aqui nós temos aqui ramificações, aqui é ramificação, mas aqui, por exemplo, não é aqui é um grupo R, não é uma ramificação. Então, nesse caso, nós não temos aqui a presença de ramificação como sendo uma característica comum de todos os compostos. E também não temos a insaturação. Átomo de oxigênio, para ser uma cadeia heterogênea, por exemplo, que é isso que quer dizer. Eu tenho aqui em todos eles, na cadeia carbônica, né, entre carbonos, o átomo de oxigênio? Também não. Carbonos assimétricos? Também não. Então, nós temos aqui um anel benzênico. A característica comum de todos esses compostos é a presença do anel benzênico. Então, nesse caso aqui, eu preciso mobilizar o saber de quê? O saber, né, da química orgânica, da classificação de cadeias carbônicas. Compreendido até aqui? Então, a minha dica é que vocês estudem, que vocês treinem e que vocês resolvam questões. Participem das aulas, dos aulões que têm ocorrido, que vocês participem das aulas presencialmente, participem das aulas híbridas, porque tudo isso vai fortalecer para que vocês consigam relembrar alguns conceitos, para que vocês consigam aprender alguns conceitos e, sobretudo, gente, é importante resolver questão. Eu costumo dizer que um dos grandes erros que as pessoas cometem quando estão estudando, né, para concurso, quando estão estudando para o Enem, nesse caso, né, é justamente a não resolver a questão. Então, resolver a questão é fundamental para que a gente tenha, né, realmente uma aprendizagem, a gente consiga perceber a nossa aprendizagem. E a gente consegue aprender muita coisa resolvendo questão, porque a gente vai entender o que é que a gente não está sabendo, o que é que a gente está faltando ainda a compreender para que a gente consiga resolver questão. Então, esse foi o nosso aulão, né, de química do dia de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. Retornem no vídeo, tentem responder as questões, busquem questões do Enem passado, brevemente já tem simulado, então é importante que vocês possam mobilizar esses saberes para que a gente consiga alcançar aí um resultado bem bonito dos estudantes da Universidade para Todos, e aí seguindo as suas carreiras acadêmicas, como assim vocês desejarem. Então, muito obrigada e até a próxima.